Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. E hoje estamos aqui com um novo quadro, que vocês vão saber já já qual é o novo quadro. O nosso novo quadro chama-se A História das Novelas. A partir de hoje, eu vou começar a contar para vocês a história das novelas, primeiro da década de 70, depois da década de 80, e vamos iniciar com uma história de uma novela que foi Fragmentos, há pouco tempo na Globoplay, né? Ela passou em Fragmentos e eu vou contar uma história dela. Eu já contei alguns detalhes dela aqui, mas hoje eu vou contar a história da novela. Daqui a pouco, após a nossa vinheta, tá? Vocês vão ficar conhecendo a grande novela que será contada a sua história hoje para vocês. Já, já. Pedro Henrique apresenta... Bem, hoje, como eu já falei aqui, estou trazendo para vocês o quadro, né, um novo quadro, A História das Novelas, que será em duas partes, tá bom? A primeira será hoje e a segunda na próxima semana, na próxima terça-feira, ok? Então vamos à novela de hoje. Hoje vamos contar a história da novela Fogo sobre Terra, escrita por Jeanette Claire e dirigida por Walter Avancini. Uma novela que teve 209 capítulos, né? Mas, infelizmente, no projeto Fragmentos, ela só veio em 6 capítulos, infelizmente. Então, vamos falar um pouco desta novela. Muito bem, para falar de Fogo sobre Terra, o casal Triângulo Amoroso é formado por Juca de Oliveira, Dina Sfat e Jardel Filho. Mas vamos lá do começo. Vamos aos protagonistas principais da novela, vividos por Jardel Filho e Juca de Oliveira. Ou melhor, Juca de Oliveira e Jardel Filho. Juca de Oliveira vivia Pedro Azulão. Jardel Filho vivia Diogo Gonzaga. Bem, a novela, na verdade, ela seria exibida um ano anterior, em 1973. Porém, a censura vetou a estreia da novela. Assim, Jeanette Claire teve que escrever às pressas, como eu já falei aqui diversas vezes, a novela Semideus, trazendo somente a novela no ano seguinte, em 1974. Uma outra curiosidade da novela é que Jeanette Claire, ela queria nos papéis de Juca de Oliveira e Jardel Filho, ela queria Francisco Coco e Tarcísio Meira, mas estes já tinham feito a sua novela anterior, O Semideus. Então, ficou a cargo de Juca de Oliveira e Jardel Filho. Bem, lá na década de 50, os dois, Juca de Oliveira, os dois irmãos, o Juca de Oliveira, Pedro Zulão, e Jardel Filho, Diogo Gonzaga, foram separados aos 3 anos de idade devido a um acidente aéreo que ocasionou na morte de seus pais. Mas espera aí, tem uma bomba que eu vou contar para vocês já já. Bem, a bomba que eu queria contar, antes de eu falar de outros personagens, é que no acidente causado por um vilão da novela, né, acaba levando a óbito a mãe de Pedro Azulão e Diogo, né, que tinha o nome de Divinéia, que era o nome da cidade fictícia da novela, né, que foi feita em Barra de Maricá. Para quem não sabe, né? Bem, na verdade, quem morreu foi só a mãe de Pedro Azulão e Diogo Gonzaga. Porque o seu pai, o fazendeiro, né, que há anos atrás chegou à cidade e acabou tomando conta das terras que eram dos índios, né? Isso, claro, fazendo com que a cidade ficasse à mercê de um fazendeiro. Só que Heitor Gonzaga, personagem de Jaime Barcelos, que eu já vou mostrar aqui, chegou à cidade malandramente e conseguiu se apropriar das terras e, ao mesmo tempo, tirar de circulação o fazendeiro, pai de Pedro e Diogo. Bom, como ele fez isso? Bem, primeiro eu vou contar do acidente do avião, né? Depois eu vou passar para os outros personagens. Bem, o acidente do avião foi provocado sim por um vilão, no caso, uma vilã, né? Bem, com a questão de Heitor ter se tornado
dono das terras, ou se intitulado dono das terras. Isso causou uma briga, um conflito muito grande entre ele, o pai de Pedro e de Diogo. O que aconteceu? Celeste, a esposa de Heitor Gonzaga, vou mostrar já já quem foi, ela pagou um dos personagens da novela, que eu já vou falar para vocês já já. Celeste Gessi Fonseca pagou para causar o acidente do avião que mataria fatalmente os pais de Pedro e Diogo. Bem, o que ela mandou fazer? Ela pagou o Beato Juliano, que eu vou mostrar aqui quem é. Era interpretado por Enio Santos. O Beato Juliano era piloto do avião que causou o acidente do pai de Pedro e Diogo, né? Fazendo assim com que ele se sentisse culpado pelo acidente, né? E se afastasse daquela situação e acabou abandonando seu filho. Isso ocasionou no seu sentimento de culpa e ele se entregou à religião. Bem, o que Celeste fez? Ela pagou a Juliano para que ele colocasse uma bomba dentro do avião para que o avião explodisse e causasse a morte dos pais de Pedro e Diogo. Só que nesse problema aí, nessa questão toda aí, né, ela acabou não matando os pais de Pedro e Diogo. Sim, ela matou só a mãe. A mãe que acabou morrendo no acidente e o pai de Pedro e de Diogo acabou sendo dado como morto, porém, ele teve que sair da cidade pela chantagem de Heitor, né, que deu o dinheiro para que ele pudesse sair da cidade, se afastar da cidade. Pagou um bom dinheiro a ele para que ele se afastasse da cidade. Celeste, na verdade, causou o acidente preocupada com o que poderia acontecer com seu marido. Então, preocupada com o que aconteceu com seu marido, Celeste pagou a Juliano para que causasse o acidente, fazendo com que ele também abandonasse o seu único filho, e que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Sim, o filho de Juliano era André Melo, interpretado por Marcos Paulo. Era um dos engenheiros que trabalhava na empresa, olha só que coincidência, né? Trabalhava na empresa do homem, né? Da família do homem, que acabou prejudicando o afastamento do seu pai e tornando seu pai um criminoso. Bem, André não sabia muito bem quem era seu pai, porque ele era muito pequeno, né? Ele achava que seu pai tinha um abandonado, tinha fugido e tinha deixado ele de mão. E não sabia os reais motivos. Então, André era filho do Beato Juliano. André, um homem muito bom, um homem muito justo. Ele acaba indo lá para a cidade de Vinéia, por intermédio de Diogo, né, que estava querendo trazer o progresso da cidade. Isso criou, melhor dizendo, um conflito muito grande entre os dois irmãos, que eu vou falar aqui já já. E André se apaixona por Brisa, personagem de Sônia Braga, uma moça simples, que eu vou falar aqui também. Bem, Pedro e Diogo, eles só vieram a se encontrar 30 anos depois. E esses 30 anos trouxeram muitos problemas, porque Pedro e Diogo tinham posições diferentes. Diogo era dono de terras, cuidava dos negócios de seus pais, e era o dono do maior hectare de terra que tinha na cidade, e ele expulsava os forasteiros que vinham para a cidade, que queriam trazer coisas para a cidade que ele não queria, porque parte da cidade era uma tradição rural. Era uma briga entre a ação urbana e a tradição rural. Então, ele trouxe conflitos aos dois irmãos, que acabaram disputando a mesma mulher, porém, isso acabou quando Pedro conheceu Bárbara, outra personagem muito emblemática da novela. Já já eu vou falar para vocês. Bárbara era uma grande protagonista também. Bárbara era filha de Heitor Gonzaga com Nara, porém foi criada por Celeste, fazendo acreditar que Celeste era sua mãe verdadeira. Só que sua mãe verdadeira era Nara. Porque Heitor Gonzaga, já em Barcelos, havia tido um caso com Nara quando eles eram adolescentes. E isso resultou na gravidez de Nara, que gerou sua filha Bárbara. Mas Heitor, querendo se apossar de Bárbara para levar para criar como sua filha, arrancou dos braços de Nara a sua filha, fazendo com que Nara ficasse muito triste. Isso causou sérios traumas a Bárbara.
Bárbara, que era muito, no início da novela, no início da trama, era uma jovem muito rebelde, né? E o público não se agradou muito, porque a namoradinha no Brasil, fazendo a rebelde, o público não gostou. Então, o que que aconteceu? Bárbara mudou o rumo do seu personagem, veio para a cidade, né? Ela tinha tido várias profissões, só que ela acabou adquirindo esse trauma por ter sido abandonada quando pequena, né? Ou melhor, ter sido arrancada dos braços de sua mãe. Ela começou a ter crises nervosas, dessas crises nervosas, ela começou a ter cegueiras psicológicas, né? Então, Bárbara era hiper problemática. Ela acabou desmanchando seu noivado com André, que não entendeu absolutamente nada, né? Acabou se tornando noiva de Gustavo Almeida, outro crápula, né? Outro vilão da novela que eu vou mostrar para vocês. Heitor, por sua vez, era um homem sem escrúpulos, né? Ele se apossou das terras, fazendo entender que as terras eram dele, tinha registros de que as terras pertenciam a ele, só que ele acabou cedendo alguma coisa para Pedro, né? Deixando com que ele ficasse nas terras, achando que as terras eram dele. Na verdade, as terras não eram de ninguém. As terras eram dos índios, que antes de Heitor Gonzaga chegar lá e antes do pai de Pedro e Diogo, as terras eram dos índios. Então, Heitor Gonzaga acabou se apossando do que não era dele. A personagem de Neuza Amaral, Nara, né, ela teve uma importância muito grande na trama, primeiro por ser mãe de Bárbara, segundo por ter se envolvido com Heitor Gonzaga, e terceiro, porque Nara se tornou o grande mártir da novela. Sim, a novela teve problemas com a censura que eu vou falar daqui a pouco, mas ela se tornou sim o grande mártir da novela. No fim da novela, a personagem Nara, vivida por Neuza Amaral. Como eu já falei, Celeste, tentando eliminar o problema da vida dela, né, tirando de circulação os pais de Pedro Azulão e Diogo, ela não teve paz, porque ela vivia amargurada por saber que o seu marido tinha tido caso com uma índia. Então ela viveu aquela vida ali e tinha uma saúde muito frágil, ficou muito fragilizada, né, por conta disso. Enfim, e uma personagem, uma lobo em pele de cordeiro. Outro personagem emblemático era Nilo Gato. Nilo Gato era um homem que roubava para sobreviver. Ele não era exatamente um vilão, nem malvado, não era nada disso. Ele roubava para sobreviver, fazia pequenos furtos e foi adotado por Isabel, personagem de Lícia Magna, que eu vou trazer no outro bloco, semana que vem, que tinha perdido seu filho. Então, eu vou contar isso semana que vem, mas Nilo Gato foi adotado por ela, grande personagem de Edson França. Outro personagem muito interessante era Brisa, vivida por Sônia Braga. Sônia Braga era a personagem de Sônia Braga, Brisa, era uma moça muito simples, muito ingênua, né? Tinha pouca noção de palavras, mas ela era uma pessoa muito simples e gostava da sua vida. Era irmã de Chica Martins, de Inês Fati, e filha de Zé Martins, Gilberto Martins, que eu já vou falar já já sobre ele. Ela acaba se apaixonando por André e acaba se casando com André por amor, realmente, né? Ela gostava dele. Outro personagem fantástico da novela era Chica Martins, vivida por Dinas Fati. Uma curiosidade sobre Dinas Fati e Regina Duarte é que Dinas Fati estava grávida da sua terceira filha, Clara Kuttner, né? Então, isso, assim, ela na época ela teve que aparecer até um pouco mais para cima a câmera, né? Assim foi com Regina Duarte também, que tinha acabado de gerar sua filha Gabriela Duarte, acabou se mudando para o prédio, em frente ao prédio da Globo, para poder interagir com as gravações. Bom, outra coisa do personagem Chica Martins é que ela detestava com todas as letras o nome de Chica Martins. Sim, ela dizia que seu nome era Débora. Dizia para as pessoas que seu nome era Débora, queria sair da cidade pequena de Divinéia por vergonha da sua origem e também por não gostar da cidade, achar que a cidade não tinha nada para oferecer. Eis que vem o coronel, ela vai embora, depois retorna e se apaixona por Diogo, né? Por quem ela fica até o final da novela, Diogo Gonzaga, interpretado por Jardel Filho. Outro personagem emblemático da novela é Zé Martins. Zé Martins tem o dedo podre para mulheres. Sim, ele tem o dedo podre para mulher. A sua primeira mulher, nem tanto, mas a segunda esposa dele, que era madrasta de Brisa e Chica, acabou sendo assassinada por Zé Martins
porque ela era infiel ao seu casamento. Eis que ele não dá sorte novamente. A sua terceira mulher, quem foi? Foi Tiana, vivida por Léa Garcia. Esta que também lhe traiu. Bem, Zé Martins ficou preso durante um tempo da novela. Não sei por que ele foi solto, porque nos fragmentos não mostra, mas ele realmente assassinou a sua esposa. Outro crápula da novela, né, outro vilão da novela era o Arthur Braga. Arthur Braga era um fazendeiro, vivido por Erval Rossano, um homem sem caráter que aproveitou a questão da construção da hidrelétrica para poder expandir o seu negócio, né? Se aproveitou disso, né? E ele acaba se envolvendo com Tiana. Ele conhece Maria Paula, com quem se casa, é a personagem de Ada Chalhotes, que eu vou falar semana que vem, mas ele acaba se envolvendo com Tiana, personagem de Léa Garcia. Promete a ela mundos e fundos, só que ela, ao descobrir que foi enganada pelo amante, né, ela acaba envenenando ele com veneno de formiga. Pois é, matando o personagem de Arthur Braga. Ela que se casou com Zé Martins, mas acabou traindo seu marido. Outro vilão da novela era Gustavo Almeida, vivido por Fulvio Stefanini. Pois é, Fulvio Stefanini era um dos vilões da novela. Ele fica noivo de Bárbara, né, fazendo com que esse casamento dê certo, porque para ele era um interesse muito grande, porque ele queria passar Heitor para trás, pelas costas. Então, para ele, o casamento era muito fundamental, só que Bárbara acabou cortando seu barato, terminando seu noivado. Muito bem. Algumas curiosidades da novela Fogo sobre Terra. Primeiro, ela teve problema com a censura. Além da novela não ter estreado no ano anterior, que foi um prejuízo muito grande, Janete Claire teve que rasgar vários capítulos da novela, indignada com a ação da censura. Ela protestou, falando com que ela não havia entendido por que a censura fazia isso, se ela só queria mostrar o retrato da novela. Bem, outro problema com a censura que teve foi uma cena em que Pedro Azulão induz a população da cidade a se armar com armas para poder defender a cidade de Vinéia. Isso fez com que a censura não gostasse, tirando essa cena do ar, porque achando que era tática de guerrilha. Associou a tática de guerrilha. Quer dizer, nada a ver, né, gente? Bom, e assim, Juca de Oliveira acabou não se tornando mártir da novela. Ele foi preso num capítulo da novela, né? Na novela, óbvio. E depois, quando foi solto, se isolou numa casa, na casa dele, querendo ser levado pelas águas, porque ele não se conformava com o progresso da cidade. Bem, o que aconteceu? Na época, a usina de Itaipu estava sendo construída e a censura não quis deixar associar isso, né? E a usina também ia ficar muito prejudicada, porque associar a construção de uma hidrelétrica numa novela, justamente no período que estava sendo construída uma usina em Itaipu, não ia dar certo, né? Tanto que acabou acontecendo. Não se falou muito na questão de usina elétrica, né? Aí se falou, na verdade, na represa, né, que estava sendo construída, e as compostas ia passar o rio Jurapuri, que cercava a cidade, o rio Jurapuri, e o que aconteceu? A cidade seria levada pelas águas, a cidade de Vinéia. As pessoas que lá viviam seriam transferidas para outra cidade, realocadas para outra cidade próxima, que viria com progresso, que iria ser beneficiada pela construção da hidrelétrica, né? Então, isso que eles fizeram. Na verdade, a moral da história dessa novela foi a cidade não era de ninguém, na verdade, eles trouxeram progresso, ou melhor, as terras não eram de ninguém. O personagem de Juca de Oliveira, Pedro Azulão, entendeu que não adianta lutar contra o progresso realmente chegou. A expressão fogo sobre terra, anteriormente, a cidade teria o nome de Cidade Vazia. A novela, melhor dizendo. A novela Fogo sobre Terra teria o nome de Cidade Vazia. Mas a censura não gostou. E aí, Daniel Filho, acho que foi com Boni, na época, né, sugeriram o título Fogo sobre Terra, que segundo um livro Xing, um livro japonês, né, as palavras Fogo sobre Terra significavam progresso. Então, mudou-se o nome para Fogo sobre Terra.
Então, daí a primeira parte da novela Fogo sobre Terra. Semana que vem eu estarei aqui falando mais sobre essa novela e vamos ao encerramento do vídeo, tá bom? Bem, peço a você, se você gostou, já vai clicando o dedinho aí no compartilhamento, compartilhando com seus amigos, familiares, pessoas que gostam da TV antiga, tá? Compartilha aí, eu tenho certeza que eles vão gostar, tá bom? E, claro, acione o sininho para receber cada novidade no meu canal aqui, cada vídeo, cada postagem, tá? Acione o sininho aí, vai recebendo aí e vai, claro, compartilhando, beleza? Bem, e se você pulou aqui de paraquedas e caiu aqui neste momento, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Meu nome é Pedro Henrique, muito prazer. Se inscrevam se vocês gostarem. Lembrando que o Tempo da TV acontece em 5 edições, todas as terças, quintas, sextas, sábados e domingos, sempre com vídeos inéditos para vocês. E, claro, lembrando a vocês que assim que eu tiver bastante quadro desse vídeo aqui, ele estará também disponível na minha playlist, ok? Mas não esqueçam de curtir lá a minha playlist, não esqueçam de prestigiar a minha playlist. Me falam aí nos comentários se vocês gostaram desse quadro, que na verdade, é uma forma de sinopse através de um vídeo, tá? É onde eu falo, ao invés de eu colocar sinopse escrita, eu falo para vocês a história. Então, semana que vem, eu vou trazer mais personagens de Fogo sobre Terra, mais curiosidades sobre a novela, ok? E me fala aí se vocês gostaram do quadro, tá? Se vocês gostaram, se vocês acharam legal, coloca aí nos comentários, ok? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.